Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente eu vim aqui comentar do capítulo 358 de Berserk, que finalmente saiu, e eu esperei para quem me segue no Instagram, no Twitter, sair uma tradução mais completa, porque na verdade eu não desejava trazer assim que tivessem saído os scans, porque muita coisa não estava 100% ali traduzido, algumas coisas eram inseguras. Bem, aqui estou para comentar os principais acontecimentos desse que mais uma vez foi com foco no Griffith. Só que o seu final teve um gancho muito interessante que pode inclusive significar uma mudança de perspectiva e revelações no próximo capítulo que não sabemos quando vai sair. Porque mais uma vez não tivemos aquele finalzinho dizendo quando virá o próximo, e a última vez que isso aconteceu a gente teve uma longa espera. Porém, vamos esperar e esperando que a espera não seja tão longa assim dessa vez. Agora deixa o seu like se você quer mais Berserk aqui, lembrando que vídeos de capítulos o André não gosta muito de comentar. A gente já preparou outros vídeos que vão sair daqui a uma semana, então fica, se inscreve e comenta o que você está achando de Berserk, suas expectativas de acordo com esse capítulo, e vamos lá. Apesar de, claro, o final que a gente vai comentar ser o ponto mais interessante ou significativamente interessante deste capítulo, a gente teve uma discussão que mostra muito sobre o Griffith e sobre o que ele está construindo e como ele consegue fazer isso. Porque como um país, você não é apenas o líder, muito menos apenas o líder de batalha, como o Griffith é, e um excelente estrategista de batalha com muito carisma também para fazer seus discursos e liderar. Mas não é só isso que ele precisa fazer. Ele também precisa sentar na mesa com lords. Inclusive, nessa reunião está ele com o Locus e outras pessoas, vendo um mapeamento da guerra, o que eles já conquistaram, quais são as novas ameaças. Portanto, então, o exército do Griffith já conseguiu derrotar gigantes, há goblins ainda ameaçando em tal ponto, isso precisa ser conduzido, como vão as coisas e também questões sociais. Como está a sociedade no país? Não só a sociedade em si, de lá, como também os refugiados, imigrantes, aqueles que vieram de fora. Porque além de Falconia, o resto do mundo está com várias criaturas incríveis, maravilhosas e terríveis e precisam lidar com elas, não lidam tão bem quanto Griffith faz. E portanto, esses refugiados, eles são colocados até então em distritos separados. E são várias pessoas com simbologias, culturas, pensamentos, religiões ou falta de religião diferentes, e elas estão convivendo entre si, podendo ter inclusive conflitos ali internos entre elas e também gerar um conflito em relação ao todo. A sociedade de Midland, as pessoas, a religião que eles estão, e isso é um problema. Eles seriam um mal que talvez precisasse ser cortado. E aí vem a mentalidade do Griffith muito boa. Ele não apenas está tendo uma atitude que aparentemente parece ser de alguém muito bondoso, que pensa no bem, mas ele está sendo estratégico. Acima de tudo, com certeza, ele pensa lá na frente, muito mais do que esses nobres cabeça fechada. Ele pensa que essas pessoas, na verdade, deveriam ser incorporadas. Assim como os Kushan foram incorporados no exército, essas pessoas também deveriam ser. A fazer inclusive trabalhos, construções, e conforme esse convívio aumenta, elas vão entrando em sintonia com os costumes, mentalidades, pensamentos. Tudo bem que o ritual, como os próprios nobres lembraram, do Griffith trazer as almas das pessoas mortas, isso tudo encanta, mostra como eles estão com a verdade sobre a religião, sobre o além, sobre o certo, mas esse convívio é muito importante, fora que, além disso, essas pessoas, depois de um tempo, seriam incorporadas 100% na sociedade. Elas se sentiriam por dentro e praticamente próximas e fazendo parte daquele todo. E, além disso, eles também teriam benefícios do trabalho e do uso manual, força dessas pessoas que entrariam para o exército. Então, só ponto positivo que o Griffith conseguiu enxergar. E aí, quando surge na pauta a ideia da princesa Charlotte, que seria pouco usual de dar alguma opinião, e ainda falando para gastos extras com crianças órfãs, os nobres também vão tirando a ideia da frente logo, porque é um gasto que não dá para fazer agora. Linda a ideia, mas não dá. Mas o Griffith corta. Porque, na verdade, criar as crianças e deixá-las com a educação correta, com o pensamento linear e correto, isso é importante para o nosso futuro próspero. E mais, não apenas os órfãos, mas todas as crianças sob tutela do Estado. Todas as crianças até 8, não, 10 anos. Porque assim a gente consegue cuidar da formação delas.
E de novo, por mais que isso também seja, para os olhos da Charlotte, por exemplo, bondoso, lindo, piedoso, ele é estratégico. Porque crianças que pensam demais, elas podem se rebelar, eles podem pensar, e isso é perigoso, que é algo que a gente vê até na prática, não falado, mas logicamente feito na nossa sociedade, dentro do país, fora do país, em vários locais. Pessoas que pensam são perigosas, mas esse é um pensamento pequeno, porque se você tem uma sociedade pensante, inteligente e até se você quiser conduzi-la numa linha única, homogênea, que não é maneiro, mas se você quiser, criá-las e controlar o seu crescimento e a sua educação é o melhor caminho possível. Então, até maquiavelicamente pensando, ele está indo para o caminho certo. Se ele quer que todo mundo pense como ele deseja, cuidar da formação da criança é a melhor coisa. E se você quer que as crianças sejam bem cuidadas também do lado solidário da coisa, melhor ideia. Ele encanta a princesa Charlotte e ele corta o argumento de qualquer um. Então, de novo, ele é carismático? Sim, isso ajuda. Até mesmo abstratamente, misticamente, ele tem esse poder, especialmente como Fento. Mas, para além disso, ele tem argumentos, ele tem lógica e ele tem razão. Então eu gosto desse capítulo porque ele tem diálogos e diálogos que levam a interpretações. Lembrando mais uma vez que mesmo no guidebook oficial, escrito pelo Miura, não sei porque tem muitas pessoas que não entendem que foi o Miura que escreveu, mas quando eu cito o guidebook é por isso. E no guidebook o próprio Miura deixa reticências, um mistério, porque ainda é um mistério qual o objetivo do Griffith. Subir cada vez mais, porque ele cita nessa reunião também uma inspiração no rei Geiserik, que também construiu um império, que foi conquistando mais áreas ao invés de se isolar, que foi aumentando todo o seu império pelo continente, e ele quer fazer isso também. Quer dizer então que ele apenas tem ambição, sem medidas, sem freio, sem limites, ele vai conquistar cada vez mais, sem um objetivo específico, ou existe algo? No final a gente vê que a Sônia tenta falar um pouco com o Griffith, mas ele vai para os aposentos da princesa Charlotte, dorme com ela e durante a noite, em mais uma noite de lua cheia, dessa vez fica claro e explícito que o Griffith na janela, contemplando o seu cabelo, não fica tão claro, mas dá a entender que o cabelo estava escurecendo e ele pensa, então é essa noite, e desaparece. E você vê claramente caminhos que lembram os caminhos da árvore mundial e ele vai embora. E vocês lembram muito bem, já fizemos um vídeo, eu e André, aqui há muito tempo, falando da teoria, motivos e explicações do porquê era provável que Griffith e a criança da lua, Moonlight Child, que essa criança que é filha de Guts e Casca, sim, oficialmente dos dois, que eles estavam unidos desde o retorno do Griffith nessa forma. Porque o feto foi usado junto com o receptáculo do ovo de um mundo perfeito, aquele apóstolo que foi usado para que o Griffith retornasse. Então, fica cada vez mais claro que o Griffith, sim, de alguma maneira, durante a lua cheia, se transforma nessa criança, apenas nesses momentos. E isso, não confirmado 100%, mas nesse momento, nesse painel quase claramente óbvio que é isso, traz alguns questionamentos que já existiam, mas agora são reforçados. O quanto do Griffith é afetado pelos desejos e ambições dessa criança e vice-versa. O quanto o Griffith está ciente não só da transformação, mas também do que ele faz como criança, ou do que a criança faz, ele estando ali dentro de alguma forma. O quanto isso não vai ser um problema se a Casca e o Guts souberem do fato. Se em algum momento eles resolverem, que seja o Guts, a Casca ou os dois, resolverem se voltar para o Griffith e terem a vingança como objetivo ou como uma consequência natural dos fatos, dos encontros, da causalidade, o que eles não vão sentir quando eles souberem que o filho deles, mal formado, afetado pelo Fento, é conectado a esse Griffith? O que eles vão fazer? Seria o Guts capaz de acabar com o Griffith sabendo que ele poderia acabar com a criança? E de novo, o quanto o Griffith, nessa forma, depois de ser Fento, sendo Fento, ele não tem um pouco de abalo emocional, como a gente já viu acontecer em outras cenas. O vídeo da Moonlight Child explica isso muito bem. O quanto ele não se sente diferente por causa dessa criança. O quanto é ele, o quanto é ela. E o quanto é ela, e o quanto é ele. Isso dá pano para mais discussões, a gente pode fazer vídeo, mas eu acho que se esse painel não significa o que nós achamos que significa, o Miura tá brincando com a nossa cabeça e jogando um hiato pra gente ficar louco até ele voltar e explicar.
Pra mim, esse gancho dá a entender que sim, no próximo capítulo a gente vai ter um retorno pra ver não só a criança, mas também ela junto dos seus pais. Então, Casca, Guts e esse momento importante do encontro deles. Vamos ver o que vai acontecer, espero que retornemos com um novo capítulo logo e com mais explicações, mais verdades, já que finalmente tivemos o retorno da Casca e finalmente queremos ver o que aconteceu. Deixa o seu like, o que você achou do capítulo, não desistam de mim, vai ter mais vídeos e vídeos diferentes, com discussões diferentes do que a gente já fez aqui, deixe sugestões inclusive, se inscreva e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!